As contas no X e no Instagram e o canal do YouTube da revista Timeline, que tem o jornalista Luiz Ernesto Lacombe como um dos criadores, foram bloqueados nesta semana. Os jornalistas... As contas no X e no Instagram e o canal do YouTube da revista Timeline, que tem o jornalista Luiz Ernesto Lacombe como um dos criadores, foram bloqueados nesta semana. Os jornalistas Alan dos Santos e Max Cardoso também fazem parte do projeto. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Lacombe atribuiu o bloqueio a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, e chamou a decisão de censura. A Corte, transformada em MSTF, informou que o caso tramita em sigilo. Conta a outra. Confira o vídeo de desabafo do Lacombe após o bloqueio. Mas você não precisa ser corajoso, não precisaria ser corajoso para buscar a verdade, né? Para você fazer críticas políticas, para você fazer críticas a ministros do STF que cometem crimes. Mas, infelizmente, estamos assim no Brasil. E isso é uma tristeza. E Alan e Max passaram por isso que a gente está passando agora aqui na Timeline, lá no Terça Livre, né? Recebendo Polícia Federal mais uma vez. Terça Livre acabou. Terça Livre tinha 72 funcionários. E eu passei por isso na Band. Meu programa foi retirado do ar. Eu apresentei o programa num dia, de 9 às 11 da manhã ao vivo. À noite recebi um telefonema do meu diretor dizendo: amanhã não tem programa. Vai ser reprise, o programa está fora da grade, por questões políticas. E o mesmo aconteceu na Rede TV. O mesmo aconteceu. 10 dias depois do segundo turno das eleições, eu fui informado de que meu contrato seria rescindido. Eu tinha 1 ano de contrato ainda com a Rede TV. Então, a gente precisa ser corajoso para trabalhar como jornalista, para fazer crítica política. Isso é muito estranho. E não dá para a gente se acostumar a tudo isso que a gente está passando. Não dá para ser assim. Eu vou ser bem sincero. Quando o Lacombe deixou o Brasil, eu fiquei bastante preocupado. Porque, tal como ele, eu tive que sair de uma emissora para a emissora poder receber verbas da Secretaria de Comunicação, da SECOM, o Ministério da Propaganda do Governo Federal. Já ouvi também de corpo diretor da Rede TV, logo que eu saí da Jovem Pan, que o meu problema de contratação é a Secretaria de Comunicação, ou seja, o governo é a SECOM. É a mesma história que acontece com o meu querido amigo e grande jornalista Lacombe. E esse procedimento de mandar calar, como se a pessoa fosse cometer crimes no futuro, e mandar tirar do ar sem justificativa, eu quero deixar aqui bem claro, por mais sigilosa que seja uma investigação, quando uma plataforma como o YouTube, o X, até mesmo Instagram e todas as outras plataformas que existem, funcionando no Brasil, elas têm que respeitar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a lei ela define tratamento de dados, ela coloca tudo no tratamento. Então, para você tirar a página, o perfil de alguém do ar, você tem que informar a pessoa por quê. E quando vem uma ordem que não explica, e muito vergonhosamente, inconstitucionalmente, ilegalmente, pornograficamente, não cumpre a lei, é a decisão. Mesmo que judicial, mesmo que com timbre do STF, com carimbo, com assinatura, reconhecimento, no inferno. Esta decisão é ilegal e isto é, sim, censura. Está na mesa o debate desta vergonha que o Brasil tem que testemunhar. Ô, Pavinato, queria fazer um depoimento. Eu tive o privilégio de conhecer o Lacombe na pandemia, quando ele estava na Band, ele apresentava o programa aqui na Band com a Silvia Popovic.
Aí na pandemia, Silvia Popovic foi trabalhar em casa e ele ficou no estúdio. E aí ele me convidou para ir lá explicar o auxílio emergencial do Paulo Guedes. E aí toda semana eu ia lá participar para falar sobre economia. Pois ele mencionou agora há pouco o último programa que ele apresentou, chegou à noite, ele foi informado que no dia seguinte não haveria o programa. Eu estava justamente com o Lacombe neste último programa e nós todos, de fato, fomos pegos de surpresa. Depois o Lacombe foi para a Rede TV, ele e o Silvio Navarro, que é nosso colega aqui do Oeste Sem Filtro, também me convidaram para participar da Rede TV, eu participava toda semana e também, como bem destacou o Lacombe, ele foi pego de surpresa após a eleição, claro, após a vitória do presidente Lula. O fato, Pavinato, é que hoje há censura para quem é de direita na mídia. Esse é o fato. Não bastasse a base das redações jornalísticas serem de esquerda, porque a origem que vem das universidades é uma origem de esquerda, essa que é a grande verdade, mas hoje as redações são tomadas pela esquerda. Mas isso não seria um problema se a direção dos veículos desse a liberdade para que houvesse vozes divergentes. E hoje quem manda é o dinheiro. Hoje quem manda é a SECOM. Como hoje a SECOM é comandada pela esquerda, evidentemente jornalistas de direita não têm mais espaço na mídia brasileira. Fica aqui a minha solidariedade ao querido amigo Lacombe. Tem um perfil aqui chamado M-Nono. É um corno que está aqui no site. O que este corno diz? Corno porque corno é aquele que gosta de ser enganado, né? Aquele que tem vocação para ser traído. Este corno, ele fica, Xandão, eu autorizo. Primeiro, meu querido corno, você não tem que autorizar nada. Nós não somos ninguém em matéria de direito. Em direito, o que vale é o que está escrito, aprovado através de processo legislativo, por representantes legitimamente eleitos pelo povo. E se o que está escrito, aprovado em processo legislativo, por representantes democraticamente eleitos, contraria o que Alexandre de Moraes faz, não é você que tem que autorizar ou não. Corno. Corno. A gente tem que usar a palavra que é. E isso acontece também, você falou da falta da divergência, Luiz Arthur Nogueira. A questão é a seguinte, o Olavo de Carvalho, ele dizia, ele falava, né, do perigo dessa era, que é uma era de covardes. Nós vivemos uma era de covardes. E quando os covardes, eles estão nos postos de comando, a gente está sujeito a isso. Porque vamos imaginar, tudo bem que começaram durante o regime militar, é que a televisão se popularizou durante o regime militar do Brasil. Então, coube ao regime fazer as concessões, etc. e tal. Mas nós tínhamos homens de imprensa. Roberto Marinho, queira ou não queira, era um homem de imprensa. Ele não deixaria fazer com a emissora dele o que os herdeiros estão fazendo. O mesmo se diga dos fundadores das outras emissoras, que eu vou me abster de falar nomes, mas é uma grande verdade. Então a gente está vivendo hoje a era dos herdeiros. E o herdeiro não quer perder o legado, ele não quer perder a herança. Ele não quer perder os bens legados por alguém que tinha vocação de imprensa. Veja, por exemplo, a revista Veja, que quando eu falo que a Revista Oeste é a melhor revista semanal do país, é porque eu lembro do papel fundamental que a Veja teve na democracia brasileira. Mas era a Veja do Roberto Tivita, que era um homem de imprensa e não do herdeiro. Então, de fato, hoje a gente vive a era dos herdeiros, nos postos de comando, covardes porque o dinheiro da SECOM lhes é mais interessante, não tem vocação para serem homens de mídia, homens da imprensa, porque o papel da imprensa é realmente apontar os erros das autoridades no que diz respeito à coisa pública. Pois é, Pavinato, uma boa tarde a você, boa tarde aos colegas da mesa e a todos que nos acompanham aqui no Faroeste nessa tarde. Se na imprensa nós vivemos a era dos herdeiros, no judiciário nós vivemos a era dos alpinistas de cargo público, né? Nós não temos mais os grandes juristas no STF, aqueles que têm o notável saber jurídico, não temos mais ocupando as principais cortes do país grandes juristas. Nós temos ali pessoas que no passado se encostaram no governo de ocasião e com isso foram subindo de cargo público em cargo público até chegar a um posto de destaque, como é o caso da Suprema Corte. Puxando
aqui para a nossa área, para o jurídico, essa decisão que tirou do ar as redes sociais e o canal no YouTube do Lacombe, nós temos um problema gravíssimo no devido processo legal. Você falou muito bem, o processo corre em sigilo, em segredo de justiça, mas esse sigilo atinge a quem? Atinge as pessoas de modo geral. De forma alguma o sigilo atinge as partes do processo. Aquela pessoa que, por qualquer ocasião, ela é alvo de uma decisão judicial, ela tem o direito constitucional de saber qual que é o conteúdo do processo e, mais do que isso, pelo artigo 93 da Constituição, a motivação da decisão. O Lacombe perdeu a vida dele na internet, assim como aconteceu com o Monark, por exemplo, que está proibido de existir em âmbito de redes sociais, dentro da internet. Ele perdeu as suas redes sem saber o porquê, se foi por algo que ele disse, se foi por algo que ele escreveu, se foi pela presença de alguém nas redes sociais dele, e isso é gravíssimo. Isso é censura. É até triste, né? Nós começamos um programa aqui de uma forma tão divertida, todo mundo dando risada, e logo na primeira pauta nós já somos lembrados que a todo momento, mais e mais, o nosso país flerta com o totalitarismo, com decisões como essa, com expedientes judiciais, como o inquérito do fim do mundo e como essa decisão, de onde quer que tenha vindo essa decisão, a respeito da derrubada do canal e das redes sociais do Lacombe. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.